Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina de Maringá e este é o Urologia Descomplicada. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a prostatectomia radical. Eu já fiz um vídeo no começo do canal sobre câncer de próstata, os tratamentos, os diagnósticos, então vou deixar o link aí para vocês, mas a gente fala um pouquinho sobre tudo, né? Então esse vídeo especificamente sobre o tratamento da prostatectomia, que é a cirurgia mais feita para câncer de próstata, é um dos tratamentos mais feitos do que a radioterapia, por exemplo, que é uma outra opção para câncer de próstata. Então a prostatectomia é uma cirurgia que é muito difundida no mundo inteiro e os pacientes têm muitas dúvidas, né, de como funciona o tratamento, como é que é e quais as consequências da prostatectomia. Então é assim, uma vez diagnosticado câncer de próstata localizado, então a cirurgia não serve para aquele câncer que está metastático, que já se espalhou, porque não adianta nada você tirar a próstata e continuar focos de câncer em outro lugar, então o tratamento vai ser meio inútil. Então a prostatectomia ela é indicada para câncer localizado, para uma terapia curativa, para aqueles pacientes que têm chance de cura, que felizmente é a maioria hoje em dia. Então ela foi desenvolvida mais ou menos ali na década de 80, e inicialmente a cirurgia que era feita por incisão, por corte no abdômen, em que você retira a próstata e as vesículas seminais. Como você retira a próstata e as vesículas, são os órgãos que produzem o esperma, o paciente não tem mais ejaculação depois da cirurgia. Então ele pode ter ereção, ele pode ter o prazer, mas ele não tem mais ejaculação. E a retirada desses órgãos, você tem que tirar tudo junto, porque do ponto de vista oncológico, né, da cura do câncer, você não pode tirar só um pedacinho ou tirar só a próstata, porque você pode estar deixando o tumor, então você tem que tirar o órgão inteiro. A cirurgia, quando ela é feita com essa incisão, normalmente o paciente fica internado aí alguns 2 a 3 dias, depende do serviço. Tem que ficar um tempo de repouso, mais ou menos aí uns 2 meses, por causa desse corte no abdômen. A recuperação não é tão complicada assim. Normalmente o paciente sai no segundo dia de pós-operatório, ele já está andando, já está se alimentando, está com uma sonda. Isso varia muito também do tipo de serviço e do protocolo do médico, mas pode variar de 7 a 14 dias de sonda. Então normalmente o paciente vai para casa com essa sonda e depois tira, né? Depois tem que tirar a sonda junto com os pontos do abdômen. Às vezes fica um dreno na barriga, né? Um pequeno tubinho para sair secreções e sangue, que também é retirado antes do paciente ir para casa. Uma vez retirada a sonda, o paciente volta a urinar pelo pênis, né? A sonda é aquela mangueirinha por onde sai a urina, que fica saindo pelo pênis, e depois que você retira, ele volta a urinar. Só que normalmente essa cirurgia da retirada da próstata, ela mexe com principalmente o esfíncter, que é o músculo que controla a urina. Ele é parcialmente lesado durante a retirada da próstata. Então, normalmente o paciente fica um certo período com incontinência, ele fica perdendo urina na roupa, ele tem que usar fralda por um certo tempo. E isso, devagarzinho, vai voltando ao normal. Então, nas primeiras semanas ele vai sentindo a diferença de que ele começa a perder urina direto, sem ver. Depois de um certo tempo ele começa a sentir que, assim mesmo deitado, ele segura a urina, ele só perde a hora que ele levanta. Depois de um tempo ele consegue segurar a urina em pé e ele vai perder quando ele fizer algum esforço. E o resultado final é aquele paciente que tem a continência, que ele consegue segurar a urina, mas eventualmente ele perde um pouco de urina quando ele faz muita força, quando ele tosse ou quando ele ri, sobe escada, uma força excessiva no abdômen que pressiona ali o músculo e pode fazer escapar um pouquinho de urina. Então, às vezes o paciente tem que usar um forro dentro da roupa, um pequeno absorvente, e isso não é considerado tão grave. Essa recuperação normalmente demora algumas semanas, ali mais ou menos 2 a 3 meses, mas eventualmente pode demorar até 1 ano. Você considera que houve falha, né, que o paciente ficou incontinente, ou seja, ele vai ficar com essa urina solta para sempre, depois de 1 ano, né? Então até 1 ano existe recuperação da continência, então não dá para dizer que o paciente vai ficar daquele jeito. Até você ter 1 ano de recuperação, aí você eventualmente avalia que se ele ainda está perdendo urina, provavelmente não vai melhorar muito mais que isso. Só que a chance disso acontecer varia de 5 a 10%. Então não é muito grande a chance de incontinência. A maioria dos pacientes ficam continentes, continuam segurando bem a urina e tem uma vida praticamente normal, né? Inclusive pode trabalhar, pode fazer o que quiser.
passado esse período de recuperação de 2 meses, né? Eventualmente até se ele estiver usando um forro, alguma coisa, ele pode fazer suas atividades com esse forro, mas não tem maiores consequências. Naqueles pacientes que têm perda de urina, nesses que estão nesses 5, 10% depois de um ano, às vezes você pode ser necessário fazer uma outra cirurgia para corrigir essa incontinência, porque o músculo ficou lesado definitivamente. Então você pode às vezes fazer pequenas intervenções com medicações, às vezes mudanças de hábito, às vezes o paciente consegue se adaptar. Em alguns casos você tem que fazer algumas outras cirurgias que vão colocar um pequeno esfíncter, um pequeno músculo artificial ou algumas telas que seguram o canal da urina. Mas existem intervenções para poder curar isso daí. Uma outra consequência da prostatectomia é a impotência sexual. Então, inicialmente, a maioria dos pacientes fica impotente, eles não conseguem ter ereção e vai haver uma recuperação gradual da potência. Isso já é um pouco maior do que a incontinência, então varia aí também, é muito grande a diferença dos serviços, de 20% até 50%. Isso depende muito também da idade do paciente, então quanto mais idoso, menor a chance de recuperar a potência. O tipo de cirurgia, né? Se for um câncer maior, que ele já estiver invadindo os nervos que passam ali do lado da próstata, pode ser que você tenha que tirar esse nervo junto com a próstata e aí que existe a maior chance de impotência. Porque a próstata fica do lado de 2 nervos que vão para o pênis e que são responsáveis pela ereção. Quando você tira a próstata, a intenção é você preservar esses 2 nervos o máximo possível. Em alguns casos você não consegue, ou porque a próstata é muito grande, ou porque a cirurgia é muito difícil, às vezes paciente obeso, por exemplo, ou porque realmente o tumor estava chegando nesses nervos e você teve que tirar o nervo junto para permitir a cura do câncer, mesmo que o paciente vai ficar impotente. Então, nesses casos, você também espera, pode haver uma recuperação, às vezes até um ano e meio, o paciente pode recuperar ainda a potência, a ereção. E naqueles casos que não resolve, você pode abrir mão lançar mão de remédios, né, de medicações para ereção, eventualmente de injeções. E em último caso, aqueles casos que não resolvem com nenhum nem outro método, você pode colocar a prótese peniana, que também a gente já fez um vídeo aí sobre prótese peniana e que resolve bem também a vida sexual do paciente, tá? Então, as principais consequências da cirurgia é impotência e incontinência, fora as outras consequências, que o paciente pode ter sangramento por de transfusão, infecção, eventualmente hérnia. Então, essa é a prostatectomia radical tradicional. Aí, com o passar do tempo, surgiram outros métodos, né? A prostatectomia laparoscópica é feita com pequenas furinhos no abdômen, que ela é menos invasiva, não tem aquele corte na barriga e geralmente a recuperação é um pouco melhor. As consequências da cirurgia são as mesmas, né? De transfusão, de sangramento, incontinência e impotência. Os últimos estudos estão mostrando que existe uma vantagem um pouco melhor sobre a laparoscopia no quesito de potência, né? Os pacientes têm uma tendência um pouco melhor a não ter estatisticamente não ter tanta impotência com a laparoscopia, porque você tem uma visão melhor. E temos a cirurgia robótica, também já fiz um vídeo aí sobre cirurgia robótica, e aí ela é uma evolução da laparoscopia, que está disponível em alguns centros aí do Brasil e nos Estados Unidos. Praticamente todas as prostatectomias, mais de 90% é feito por robô, e ela também, os estudos mostram que ela tem um resultado de potência e às vezes até de continência melhor do que a cirurgia aberta. Então, a evolução da cirurgia, como tudo na medicina, as coisas vão melhorando. Atualmente, ela é realizada, a laparoscopia, em praticamente todos os lugares, e a robótica nos lugares que tem o robô, porque realmente ele é muito caro ainda. Mas normalmente os pacientes tendem a querer a laparoscopia, e os médicos que estão interessados, eles vão aprender e vão desenvolver a laparoscopia, que tem resultados melhores do que a cirurgia aberta. Porém, naqueles médicos que não têm disposição ou em centros que ainda não têm laparoscopia, a cirurgia aberta resolve, cura, né, e tem um bom resultado. Então, ainda não é uma coisa que está abandonada, tá? Então, a cirurgia ela é necessária na maioria dos casos de câncer de próstata. Tem essas consequências que eu falei, mas também depois de passado o período de recuperação, o paciente pode voltar às suas atividades e ter uma vida praticamente normal, tanto do ponto de vista profissional quanto a parte sexual, se você respeitar o tempo e fizer os tratamentos necessários. E você tem que acompanhar depois, porque afinal você operou um câncer, então você tem que saber se esse câncer eventualmente pode voltar. Mas a maioria dos pacientes realmente ficam curados com a cirurgia.
Então é isso, gente, o assunto da prostatectomia. Qualquer dúvida vocês perguntem aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!